Ok. Portanto, o trabalho que nós fazemos no nosso laboratório é maioritariamente dedicado ao à interação entre os vírus e as células hospedeiras, em duas vertentes paralelas. Na forma como as células do hospedeiro reagem à infecção pelos vírus, ou seja, a resposta antiviral, e na forma como os vírus utilizam as células hospedeiras e os mecanismos das células hospedeiras para o seu próprio benefício, para tirarem vantagem das células na formação de novas partículas virais. E porquê é que nós achamos isto tão importante? Porque a maioria das terapêuticas antivirais, quer sejam vacinas, quer seja mesmo compostos antivirais, são dirigidos a estirpes virais específicas, a vírus específicos. Não existem ainda, pelo menos no meu conhecimento, terapias antivirais dirigidas a mais do que uma espécie, mais do que um tipo de vírus. E isto causa problemas porquê? Porque quando surgem mutações virais, espécies virais novas, como por exemplo surgem todos os anos, o vírus da gripe é novo, como vocês sabem, têm de ser desenvolvidas novas vacinas específicas contra o vírus da gripe. Quando surgem espécies virais completamente desconhecidas, como esta que nós estamos a conviver, neste momento, a conviver com este SARS coronavirus 2. Nós não estamos preparados com drogas gerais, como eu costumo chamar, de largo espectro, como são, por exemplo, os nossos antibióticos contra as bactérias, que reajam contra estas novas espécies. E por isso, uma destas maneiras de descobrir alvos que nós possamos combater para chegar a mecanismos de largo espectro pode ser baseado no estudo entre os vírus e as células hospedeiras e de mecanismos comuns que existam entre diferentes vírus, entre vírus muito diferentes e estes mecanismos das células hospedeiras. Porque todos os vírus, quando infectam uma célula, são completamente dependentes dos mecanismos das células hospedeiras. Por isso, com certeza, existem muitas coisas comuns usadas por vários vírus que nós podemos atacar com estas terapias e, dessa forma, atingir mais do que o vírus. Isto para explicar porque é que nós estamos tão interessados nisto. No meu laboratório em específico, nós temos variados projetos nos quais estudamos este tipo de interação, vírus hospedeiro. Um dos principais, ao longo dos anos, tem sido o estudo da interação entre vírus e os organelos intracelulares. O nosso organelo preferido tem sido os peroxisomas, que é um organelo que não é assim muito conhecido, mas é bastante importante. Está maioritariamente envolvido no metabolismo lipídico e das espécies reativas de oxigênio da célula e também está envolvido no combate antiviral, nos mecanismos de sinalização antiviral celular. E nós temos um projeto neste momento financiado em que estamos precisamente a estudar de variadas formas a interação entre variados vírus completamente diferentes, vírus pequenos, vírus grandes, vírus com envelope, sem envelope, de RNA, de DNA, a forma como eles utilizam e interagem com os peroxisomas e os mecanismos dependentes dos peroxisomas, quer a nível da resposta imune, quer a nível precisamente da forma como eles tiram vantagem destes mecanismos para o seu próprio benefício, para a produção de novas partículas antivirais, novas partículas virais, desculpa. Um outro projeto que nós temos e que, pelo qual recebemos recentemente um projeto europeu é em cooperação com o grupo da doutora Ana Soares e do IBIMED, e nesse projeto nós estudamos a modificação pelos vírus da maquinaria de tradução da célula hospedeira, especificamente dos tRNAs da célula hospedeira após infecção viral. Temos alguns dados preliminares muito interessantes neste aspecto e esperamos que nos próximos anos isto nos conduza também mais uma vez a alguns mecanismos celulares que possam ser usados para no futuro conduzir a terapias antivirais. Um outro projeto que nós temos também tem a ver mais com a influência das infecções virais na proteostase celular, mais especificamente na aglomeração de proteínas, na agregação de proteínas e na influência que isto tem também na resposta imune e na infecção celular. E depois temos outros mais pequenos, mas estes são os principais, aos quais dedicamos mais financiamento e recursos humanos neste momento. Em que é que o meu trabalho se distingue dos outros?
Eu acho que a maior distinção estará talvez precisamente com o facto de nós não dedicarmos o nosso trabalho a um vírus específico. A maior parte, não todos, claro, mas a maior parte dos laboratórios de virologia dedicam-se a um só vírus, a uma família de vírus. E dedicam o estudo àquele vírus específico, aos mecanismos celulares que reagem àquele vírus. Nós estudamos muitos, como já mencionei, para o fazer, como nós não temos as expertise nesses vírus todos, como é lógico, não é? Por isso é que os laboratórios, cada um tem o seu próprio vírus, a sua própria família de vírus, porque desenvolveram ao longo dos anos expertise nesses próprios vírus. Nós não podemos ter expertise em todos, nós para isso temos uma network, uma rede bastante extensa de colaborações, uma rede nacional e internacional, maioritariamente internacional, com outros laboratórios, em que cada um deles são experts precisamente nesses vírus todos com os quais nós trabalhamos. Ou seja, nós temos um projeto para estudar um certo mecanismo e queremos estudar em 3 ou 4 vírus diferentes e em cada um deles temos uma colaboração com um laboratório específico com esse tipo de vírus. E eu acho que isso nos distingue um pouco em relação aos outros. Algo que nos distingue também é o facto de, na investigação que nós fazemos com os peroxisomas, não há muita gente ainda, felizmente, a estudar a interação entre vírus e peroxisomas, é um nichozinho que nós estamos a explorar ainda, embora mais e mais resultados tenham saído relacionados com isso. Mas eu penso que realmente aquilo que nos distingue mais da maioria talvez seja precisamente o facto de trabalharmos com vários vírus tão diferentes ao mesmo tempo. Para além daquela resposta geral que eu acho que vocês devem ter, deve ser a resposta de todos os cientistas de financiamento, não é? Especialmente se falarem com cientistas que trabalham com ciência básica, ciência fundamental, que é aquela que eu faço, não com uma aplicação clínica. Tenho uma aplicação clínica, óbvia, neste caso, mas não direta, não no nosso trabalho que nós fazemos no dia a dia. O financiamento não é elevado, ok, para estas áreas, mas pronto, mas isso é um bocado geral. No meu trabalho em específico, aquilo que me tem vindo a dificultar, mas que agora tem melhorado, é precisamente o acesso a condições de biossegurança que me permitam trabalhar com os vírus mais importantes de um ponto de vista médico. Nós agora aí no IBIMED, de há alguns anos para cá, temos acesso a facilities, a um laboratório de cultura de células de biossegurança de nível 2, que nos permite, com uma sala específica para infecções virais, que tem ainda um nível de segurança ainda mais controlado do que as outras, nas quais conseguimos já trabalhar com bastantes vírus de elevada relevância médica, mas ainda assim há muitos outros com os quais eu gostaria de trabalhar que não consigo, e para isso precisamente tenho de me debruçar nas colaborações internacionais que tenho e nacionais, nos quais tenho laboratórios de nível de biossegurança de nível 3 e 4, nos quais posso experimentar o trabalho com esses vírus, fazer experiências com esses vírus de relevância médica, como é o caso neste momento que quero trabalhar com este vírus novo, não é? O SARS Coronavirus 2, e que tenho de ir à Holanda para o fazer, porque neste momento não posso fazê-lo no nosso laboratório. Enquadra-se perfeitamente com o meu percurso académico, sim. Eu fiz o meu doutoramento na Holanda, em que estudei precisamente a formação de partículas virais, formação do envelope lipídico de partículas virais, e o uso de membranas do Golgi e do retículo endoplasmático para esse efeito. Por isso, já desde aí foi exatamente onde começou a minha paixão pela virologia e o estudo da interação vírus-célula hospedeira, mais especificamente com os organelos intracelulares. Depois, o meu primeiro pós-doc em Barcelona foi relacionado com a hepatite C, especificamente, e com os mecanismos de replicação da hepatite C e a forma como o vírus tira proveito da maquinaria celular para o fazer, para não entrar em muito detalhe, mas por isso também tudo a ver com
interação entre vírus e a célula hospedeira. Depois, quando vim para Aveiro, já há alguns anos, entrei para um grupo que trabalhava com peroxissomas, nada a ver com vírus, mas eu consegui introduzir os vírus na questão e a partir daí comecei a desenvolver precisamente o meu próprio projeto com vírus e peroxissomas, e daí começou toda a história e criei o meu próprio laboratório com todos os projetos que já mencionei anteriormente. Por isso encaixa perfeitamente no meu percurso académico. Se me tivesses feito essa pergunta há 5 meses atrás, 6, eu dizia-te: não há financiamento necessário, não é suficiente, a área da virologia é uma área negligenciada comparada, por exemplo, com a área das neurociências, a área do cancro, e isso, na minha opinião, não é correto, e um dia destes vamos nos arrepender, porque um dia destes vai aparecer um vírus que vai nos causar graves problemas sociais, económicos e sem falar da saúde, não é? Como estás a fazer esta pergunta hoje? A minha resposta é: há imenso financiamento para a área da virologia. Como vocês sabem, agora é tudo quer trabalhar com vírus, tudo está relacionado com este vírus, e muito bem, como é lógico, nós temos de nos unir para combater este vírus, e as agências de todo o mundo, quer privadas, quer públicas, estão a financiar trabalhos na área deste vírus, em Portugal também. A FCT tem imensas calls neste momento, quer para bolsas de doutoramento, quer para projetos mesmo em todas as áreas, mas tudo relacionado com este vírus, e muito bem. Por isso, neste momento, sim, embora esteja tudo centrado neste vírus. Okay? Os outros vírus, neste momento, continuam a ser negligenciados. Aquilo que eu espero é que, de futuro, tenhamos aprendido um bocado com isto, não é? E que, a partir de agora, quando isto passar e quando nós conseguirmos ver-nos livre deste vírus, especificamente, a área da virologia volta a ser considerada como uma área muito importante, que é, e que especialmente a virologia fundamental, as áreas como a área em que eu trabalho, da virologia básica, sejam consideradas realmente como importantes e que o financiamento seja novamente dirigido a estas áreas, porque realmente é baseado nestas áreas que depois as vacinas são descobertas, é baseado no estudo destes mecanismos que depois as vacinas e os antivirais, etc., todas as terapias são descobertas. Por isso, na minha opinião, é extremamente importante, e espero que, ao menos, esta pandemia tenha contribuído para alguma coisa positiva no meio disto tudo. Pronto. Em geral, agora todos os dias surgem imensas descobertas de todo o género, mais algum. Há uma imensidão de artigos publicados diariamente relacionados com tratamentos e com descobertas em relação a este vírus. Muitos deles muito positivos e bastante válidos, extremamente válidos, muitos deles também não. É preciso olhar com muito cuidado para todas as publicações, todos os dados que têm saído, porque muitos deles são feitos mesmo muito à pressa, e se nós analisarmos com cuidado, não são realmente válidas, as experiências, os controlos não existem, as experiências não são bem feitas, mas muitos deles são, e um deles, na minha opinião, é este que vocês mencionaram. Este é um estudo feito por um grupo na Holanda, de pessoas que eu conheço, e está muito bem feito. Eles descobriram realmente um anticorpo monoclonal que reage e neutraliza quer o vírus, o SARS coronavirus, o primeiro e o segundo, portanto o atual, em cultura de células. Ok? Portanto, ainda têm de fazer mais experiências para ver até que ponto é que este anticorpo pode ser usado para tratamentos, para terapias, embora, na minha opinião, sim, seja promissor. Mas mesmo que assim não seja, acho que é uma descoberta extremamente importante, porque pelo menos poderá ser usado nos testes para descobrir antigenes, ok? E também nos testes serológicos, mesmo para descobrir a presença do vírus. Por isso acho que é uma descoberta extremamente relevante. Se assim não fosse, não tinha sido publicado na Nature, não é?
e por isso acho que sim, acho que é extremamente importante. Mas para completar a minha resposta, gostaria de dizer que há realmente outros estudos do género feitos e outros anticorpos descobertos, neutralizing antibodies, assim que se chama em inglês, semelhantes a estes, que entretanto, já depois de ter sido publicados, já foram publicados, com resultados também bastante interessantes. E para além disso, pronto, como vocês já devem saber, há bastantes vacinas neste momento em diferentes fases dos ensaios clínicos, muitas baseadas em proteínas recombinantes, em vetores virais, mesmo as vacinas, novas vacinas de ácidos nucleicos baseadas em RNA e mRNA, embora ainda nada esteja aceito, não é? Nada esteja ainda provado como sendo efetivo e seguro, mas já há mesmo muita coisa a ser feita e ainda bem, e na minha opinião é o resultado não só de um óbvio desenvolvimento da ciência, não só a nível da virologia, mas também a nível da biologia computacional, da engenharia de proteínas, etc. Muitos ramos da ciência que se têm unido para este efeito, como também de uma forte, enorme cooperação internacional, não só na ciência, como também nos poderes económicos, sociais, governamentais, etc., que se têm todos unido para isto. E acho que é extraordinário, porque até agora nós víamos o desenvolvimento de uma vacina ocorrer em anos, às vezes décadas, para conseguirmos ter uma vacina ativa. E se correr tudo como se pensa e como está a correr até agora, nós no espaço de 1 ano, máximo 2 anos, vamos conseguir ter talvez mais do que uma vacina a ser produzida, e acho isso é algo nunca visto e realmente extraordinário. Ora bem, para responder à primeira pergunta, na minha opinião, constitui um enorme risco para a saúde pública a existência destes movimentos e de pessoas que são dessa opinião. Se eu encontrasse uma pessoa contra a vacinação, é sempre difícil de lidar com essas pessoas, ok? Aquilo que eu gostaria de responder era, eu dou a essa pessoa uma lista super válida de argumentos científicos que vão contrapor os argumentos dessa pessoa, como por exemplo todas as provas de que as vacinas são realmente seguras, de que existe uma investigação científica por trás extremamente potente e sólida para provar que as vacinas são seguras, e que mesmo após elas estarem aprovadas e serem aplicadas, essa investigação continua durante muitos e muitos anos. Há algumas vacinas em que houve, após aprovação, alguns pequenos efeitos secundários que foram vistos, foram retiradas, foram melhoradas. Por isso essa investigação não para a partir do momento em que elas são aprovadas, e as vacinas estão constantemente a tentar a ser melhoradas. Argumento mais válido não pode haver do que o facto de doenças extremamente graves, mortais, como o sarampo, a poliomielite, a varíola, terem sido umas erradicadas, como o caso da poliomielite, mas outras quase completamente erradicadas, conduzindo a uma enorme vantagem social, a nível da saúde, a nível económico, para todo o mundo. Porque nós não podemos olhar para a vacinação como algo que é uma decisão que apenas nos envolve a nós. Eu posso decidir que é importante para mim ser vacinada, que é importante para os meus, para a minha família ser vacinada, mas também tenho de olhar para isto como uma responsabilidade social, porque só apenas tendo uma vacinação da sociedade é que nós conseguimos atingir a tão famosa agora a imunidade comunitária, como toda a gente fala, herd immunity, em que pelo menos à volta de 70% da população é considerada imune. Só assim é que conseguimos realmente não erradicar, mas afastar o vírus e proteger toda a população. O problema disto é que a maior parte dessas pessoas anti-vacinação não ouvem argumentos científicos, porque eles próprios não acreditam na ciência. Eles não acreditam no desenvolvimento da ciência, não acreditam geralmente na ciência, por isso esses argumentos para eles muitas vezes não são válidos. E muitas vezes essas pessoas também
os argumentos deles, como por exemplo, muitos deles usam aquele argumento científico, entre aspas, do facto de ter sido provado de que certas vacinas causavam autismo, e isso foi completamente desprovado. Esse artigo foi refutado, foi provado que foi falsificado, os resultados foram falsificados, o artigo foi retirado. Os autores foram retirados da comunidade científica, a licença médica foi retirada do autor sénior, por isso foi completamente provado, nunca ninguém conseguiu repetir aqueles resultados, por isso foi completamente descreditado, mas no entanto eles ainda continuam a usar esse argumento como um argumento válido. Por isso é sempre difícil, especialmente quando argumentos religiosos e filosóficos entram em questão, aí é realmente difícil. Por isso eu não sei muito bem responder a esta questão, acho que só mesmo numa conversa, ao ouvir os argumentos específicos e tentar refutar, e dependendo da pessoa, é que saberia como responder. Nunca me aconteceu, nunca estive frente a frente com uma pessoa anti-vacinação.